Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos voltando aí de um feriado não programado, né? Hoje eu vou falar sobre expressões condicionais, ou seja, se você tem uma pergunta para fazer, tá? Em linguagem de programação, em geral, essas expressões condicionais, elas são expressas por um losango onde em um braço desse losango você tem o que vai acontecer caso a expressão seja verdadeira e o que vai acontecer caso a expressão seja falsa, tá? Então, o condicional ele é o if, né? Que é se em inglês. Então, por exemplo, né? Vou colocar aqui um valor x igual a 2, só para começar. E aí a gente coloca aqui if dentro de um parênteses. Quando eu abro parênteses aqui no RStudio, ele já fecha o parênteses. Eu coloco, por exemplo, if x maior do que zero. Aí, o if, ele vai ter tudo que eu colocar dentro do colchete aqui, vai se repetir. Eu posso colocar várias expressões. Então, eu vou colocar aqui, se isso acontecer, se x maior que zero, print positivo. Opa, positivo. Tá? E por enquanto eu vou fazer isso só. E vamos fingir que x é igual a 2, tá? É só um exemplo. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, eu vou dar aqui Ctrl R primeiro, tá? X igual a 2. Opa. Ctrl R. É Ctrl Enter, né? Não é Ctrl R. E aqui, nesse tipo de expressão, não faz sentido eu rodar linha a linha, certo? Eu tenho que rodar desde a linha onde eu comecei a minha expressão, que é onde eu abri aqui o colchete, até o final, tá? Na verdade, eu poderia ter rodado tudo junto, mas vamos rodar passo a passo aqui para eu mostrar para vocês. Então, eu venho aqui, seleciono tudo, dou Ctrl Enter, beleza, o x é 2, então é positivo. Vamos ver o que aconteceria se eu colocasse x igual a menos 2. E vou rodar tudo aqui. Bom, o que aconteceu foi que ele não fez nada, porque eu não falei para ele o que ele tinha que fazer, tá? E é perfeitamente normal. Eu posso ter uma expressão que eu digo, se tal coisa acontecer, faça alguma coisa. Ele subentende que se essa coisa não acontecer, se essa condição for falsa, ele não vai fazer nada, tá bom? Vou colocar x igual a 0 aqui só para vocês verem. Tudo bem, também não fez nada. Agora, eu poderia ter falado para ele, olha, se o x for maior do que zero, faça isso. Se o x for menor do que zero, faça outra coisa. Então, é isso que eu vou escrever agora, tá? Então, eu venho aqui, eu já tenho, se o x for maior do que zero, faça tal coisa. Se não, se. Aí, eu abro de novo, né? X menor do que zero. Abro o colchetinho aqui. Faça tal outra coisa. Então, print negativo. Tá? Vou rodar, vou colocar aqui. Vou rodar com zero, já que está com zero, só para vocês verem que rodando com zero não vai acontecer nada. Mas se eu tiver um x menos 2 agora, ele vai imprimir aqui embaixo negativo. Se eu tiver um x 10, ele vai imprimir positivo. E eu poderia, né, ter feito aqui mais um laço, né? Da mesma maneira como eu fiz aqui se o x maior do que zero, imprima positivo, se o x menor do que zero, imprima negativo, eu posso colocar else if x igual a zero,
Vou abrir aqui, print, 0, né? Deixa eu mostrar aqui inteiro. Então, vou colocar 0 aqui, só para vocês verem. Tá? Como eu tô fazendo essa comparação, aqui eu tenho que colocar igual, igual. Eu não tô atribuindo um valor ao x, mas eu estou fazendo a pergunta se este número x é 0, tá? Então, eu tenho que colocar aqui o igual, igual, que é a expressão que se usa para a pergunta. E, de novo, continua rodando as coisas aqui. Se x fosse 2, continuaria imprimindo aqui positivo e etc, tá? Agora, então, cobrimos todas as possibilidades. Só uma observação, né? Em geral, quando a gente está fazendo um código e a gente abre esse tipo de laço, né, que a gente chama, que nem esse laço, ele só faz sentido se rodar tudo isso aqui, tá? Para eu lembrar o que eu estou fazendo dentro do laço, o que está dentro, no caso aqui, da condição, eu coloco essa condição, eu não escrevo ela aqui, né? Quer dizer, na mesma linha aqui do if, né? Eu escrevo ela mais para frente, tá? Isso aí é só boa prática de programação, tá? Vamos fazer mais um exemplo, tá? Então, vamos supor que eu tivesse aqui agora x igual a 2, y igual a 2. E aí, eu vou fazer... Eu tô fazendo exemplos bem simples, tá? Vou copiar aqui, só essa primeira parte, coloco aqui. Então, agora eu vou colocar, se x maior do que 0 e y maior do que 0, positivos, tá? Fechando aqui. Vamos rodar. Positivos, tá? E se, como eu não coloquei nenhuma condição, se x fosse 2 e y fosse 0, não aconteceria nada. Eu poderia ter colocado simplesmente aqui else, e só um else, eu poderia ter colocado só um else, vou fazer um exemplo agora só com else. Então, vou colocar aqui só um else print pelo menos um dos valores é negativo, tá? É negativo. Vou colocar então até, vamos colocar maior ou igual a 0. Positivos ou 0, só para deixar a coisa redonda, tá? Então, se for 2 ou 0, né? Agora eu coloquei aqui, mudei para maior ou igual e coloquei um e. Então, 2 ou 0, eles são números positivos ou 0. Agora, se eu tivesse aqui um menos 2, 0, vamos rodar tudo isso, Ctrl Enter, pelo menos um dos valores é negativo, tá? Então, vocês podem brincar um pouquinho aí com o condicional, e vocês podem ter isso, né? Vocês podem ter tanto uma expressão que seja só o if, e eu não digo nem o que vai acontecer caso aquela condição não seja satisfeita, ou seja, se aquela condição não for satisfeita, nada vai acontecer. Você pode ter uma expressão que tenha só um if e um else. Se for isso,
faça tal coisa, se não, faça tal outra coisa. Ou você pode ter aqui o que a gente mostrou aqui naquele início, que é uma cadeia, né, de condições. Então, você pode ter aqui, se o x for positivo, se o x for negativo, se o x for zero, e você poderia ter faixas aqui, né? Na verdade, eu poderia ter feito aqui, se o x for maior do que zero e menor do que 1, escreva tal coisa. Se o x for maior do que 1 e menor do que 2, escreva tal outra coisa. Enfim, e não precisaria ser só escreva, eu posso vir aqui e dizer, bom, vou fazer um statement aqui. Se for isso, z igual a x vezes y, tá? Se não, z igual a menos x vezes y, tá? E vamos rodar essa parte aqui. E ver o que vai acontecer com a variável z que eu estou criando. Bom, o z aqui vai ser 0, né? Deixa eu pegar um outro número. Vamos botar menos 2 e 3. Então, vai aparecer aqui pelo menos um dos valores é negativo. E z é menos 2, menos 2, que dá 2, vezes 3, que então vai dar mais 2 vezes 3, dá 6. Agora, eu poderia ter aqui, por exemplo, um número positivo aqui, né? Então, vamos supor que fosse, fosse 4. 4 vezes 3. E aí, ele não vai mudar o sinal. Como os dois números são maiores do que 0, ele vai fazer esse statement aqui, né? Que é 4 vezes 3, 12, tá? Então, vocês poderiam colocar várias coisas para fazer aqui no meio. Então, é para isso que serve o if, tá? E, inclusive, no exercício que eu passei para vocês, vocês poderiam também ter usado isso, né? Eu não tinha ainda passado, mas teve inclusive pessoas que usaram, né? E que me mandaram, tanto no fórum, né? Quanto no fórum privado também. Então, legal, era outra possibilidade de fazer. Uma outra coisa que eu queria passar para vocês é uma função que também é condicional, só que ela é usada de uma maneira diferente. Ela é uma função que você pode usar direto em matrizes, vetores e data frames, que eu ainda não expliquei para vocês, mas vou entrar logo nesse assunto, tá? Que são tabelas de dados. Então, vou colocar aqui para vetores, matrizes e data frames, tá? Que é uma função que é a else if, não, é if else, tá? Então, vamos supor aqui, eu vou criar primeiro um vetor v, criando aqui o vetor, vou colocar aqui alguns números, colocar menos 2, menos 3, 0, 1, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1 e 7, sei lá, tá? Então, criei aqui um vetor, vou rodar esse vetor, deixa eu limpar aqui. Beleza, rodei aqui o vetor, tem um vetorzinho aqui, e agora eu vou usar essa função que se chama if else. Tá? If else. If else. Essa função, deixa eu até mostrar aqui para vocês, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar o que está escrito aqui, mas se vocês olharem aí no RStudio de vocês, aparece aqui o if else. O que você vai colocar primeiro? O teste. E o que vai acontecer, logo depois da vírgula aqui você coloca o que vai acontecer caso a condição seja satisfeita.
e o que vai acontecer caso a condição não seja satisfeita. Essa função, ela é igualzinha à função if ou se no Excel, dependendo da sua versão do Excel, você vai ter a função if, se o seu Excel for em inglês, ou a versão C, se ele for em português. Tem uma função idêntica, tá? Então, vamos fazer aqui uma coisa com esse if else. Então, vamos supor que eu queira primeiro modificar um outro vetor aqui, esse vetor. Então, eu digo que esse mesmo vetor, V, ele é igual a if else, e se a minha condição, vamos colocar de novo aqui só para facilitar, V maior do que zero. Se V maior do que zero, eu coloco que esse vetor vai valer 1. E se V menor do que zero, que ele vai valer 0, tá? Deixa antes, então, de eu rodar isso, deixa eu dar um print aqui no V, para vocês virem como ele é primeiro, tá? Então, esse é o V original, antes de rodar o if else, e agora eu vou rodar o if else. Vamos lá. Ctrl Enter, rodei. Olha só como ficou o V. Vou colocar aqui embaixo, de novo, o mesmo V. Tá? Então, beleza. Olha só, ele era -2, ficou 0. Ele era 3, ficou 1. O 0 não é maior do que 0, então continuou 0. No 1, ficou 1. Enfim, aqui ele teve uma sequência aqui de 4 números negativos. Perfeito, uma sequência de 4 zeros. E aqui os 4 zeros. E, por último, ele valia 7, ficou 1. Eu posso usar isso, por exemplo, se eu quiser contar o número de números positivos, tá? É uma maneira de você fazer isso, tá? Vamos supor que eu não quisesse estragar o meu vetor original, então eu coloco, sei lá, um v count aqui, sei lá. Então, eu vou rodar aqui essas duas condições. Beleza, então aqui eu tenho o v original e o v count, que é o resultado desse if else, tá? Então, isso é algo que vocês podem fazer. E vocês podem fazer isso também em matrizes, tá? E depois em data frames. E vocês poderiam colocar também aqui um NA, né? Também, vamos lá. Olha lá, aí eu coloco um not a number. Às vezes isso é útil também para fazer determinados gráficos, tá? Então, se você está querendo fazer uma imagem e você não quer que aquele determinado número apareça, então isso pode acontecer. Vou fazer um exemplo com matriz aqui, só para gente finalizar esse exemplo. Então, vou colocar aqui, vamos fazer uma matriz. Então, vamos supor que eu coloque M mesmo e NA no resto. Vamos rodar aqui. E vamos ver o que acontece. Tá? Vou imprimir a matriz aqui. Olha, ela ficou NA na primeira coluna inteira, no primeiro elemento da segunda coluna, e o resto, como era maior do que 4, ela manteve o número, tá? Então, essa é uma expressão útil também, viu, gente? Então, acho que eu vou ficando por aqui e depois a gente continua, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.